Do livro Desobsessão, capítulo 33, Manifestação do Enfermo Espiritual 2. Os médios esclarecedores, pelo que ouçam do manifestante, necessitado deduzam qual o sexo a que ele tenha pertencido, para que a conversação elucidativa efetue na linha psicológica ideal, analisem sem espírito de censura ou de escândalo. Então, procurar, durante a conversa, deduzir se ele foi homem ou se foi mulher, e no último caso pergunte. Se tiver dúvida, vai perguntar, vai conduzir o assunto de forma para não fazer uma pergunta brusca para assustá-lo, porque ele está achando que é ele que está falando, ele não entendeu ainda que ele está falando através de um médium. Então, no decorrer do assunto, conduza o assunto para ficar mais fácil e psicologicamente mais útil a pergunta, aí para ter essa resposta. Os problemas de animismo ou mistificação inconsciente que porventura venham a surgir, realizando o possível para esclarecer com paciência e caridade. Então, é comum existir, sempre vai ter animismo na mediunidade, ou seja, vai ter o conteúdo do médium. Esse conteúdo será tanto mais intenso quanto menos treinado estiver sendo o médium, quanto menos sensível ele for. Dos mais variados níveis, mais variadas características peculiares a cada médium. Ponto. Então, durante as manifestações, que o dirigente ou o médium esclarecedor perceber que está tendo animismo, tem que ter a caridade de trabalhar como se fosse um espírito ali incorporado. Porque aquele médium está precisando de ser educado naquele ponto. Então, são situações que nós precisamos procurar entender, que nós precisamos procurar fazer valer o conhecimento da doutrina, fazer valer o conhecimento dos trabalhos mediúnicos que devem ser realizados. Os médiuns e os desencarnados envolvidos nesse processo de manifestação obscuras, agindo na equipe com um senso de que retira criteriosamente os desajustes do corpo sem comprometer as demais peças orgânicas. Então, é uma manifestação obscura que o André Luiz já deixou. É uma manifestação obscura. Tem influenciação espiritual? Sim. Tem coisa do conteúdo do médium? Tem. Nesse momento, ele tem que trabalhar com bastante habilidade, com serenidade, com respeito àquele médium, para que não haja desajustes do corpo sem comprometer os demais. Então, não deve ter desajuste do corpo nem comprometer determinadas peças orgânicas. Tem que tem que ter habilidade para lidar, porque qualquer atitude não bem apropriada ao caso vai trazer problema para aquele espírito, para aquele médium. Então, são situações que nós devemos procurar observar para que a gente possa melhor trabalhar, melhor servir. Anulem qualquer intento de discussão ou desafio com entidades comunicantes, dando mesmo razão, algumas vezes, aos espíritos infelizes e obsessores. Na hora de fazer a comunicação, a gente tem que prestar atenção para até mesmo concordar com ele em alguns pontos de vista, mostrar para ele que a gente está sendo compassivo com a situação desse espírito e depois vir trazê-lo à razão, sem espírito de contenda, sem discussões. Simplesmente saber dialogar. Reconhecendo que nem sempre a desobsessão real consiste em desfazer o processo obsessivo, de imediato, de vez que, em casos diversos, a separação de obsediado e obsessor deve ser praticada lentamente. Então, vai ter vários casos de obsessão, infinitos. Assim como existem infinitas personalidades humanas, infinitas personalidades mediúnicas, e no mundo espiritual também, e características de obsessão também. Então, para que a gente faça um bom trabalho de desobsessão, de desobsedar, devemos saber observar que muitas das vezes o processo é lento, um passo de cada vez, cada momento vai fazendo determinados esclarecimentos para o espírito, para levá-lo à introspecção. No livro, tem na série dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, tem um deles que relata o caso de uma menina que teve o espírito retirado meio que na marra, e ela ficou internada por vários dias, se não me engano, 15 dias de cama, muito mal, e ninguém entendia, não achava nenhum problema de saúde nela.
simplesmente devido a essa retirada brusca do obsessor. Mas lá no caso, era o caminho que a espiritualidade tinha encontrado para fazer com que retirasse. Então, quando se retira, e no caso não vai estar sendo retirado o obsessor de algum dos médiuns, porque esses já foram bem trabalhados ali dentro. É de alguém que está visitando a reunião ou de alguém que, por algum motivo, está com o nome ali para estar em oração. Então, e não se surpreender quando o espírito volta 2, 3, 4, 5 vezes ou mais, sempre falando com as mesmas coisas, a mesma linguagem. Aí tem duas possibilidades: ou é o mesmo espírito, ou é um grupo de espíritos que cada vez vem um recuperado, vem outro recuperado. Não temos como falar, é assim. Pode ser a posição A, B e C, dá para a gente dividir processos obsessivos no mínimo 3 ou 4 casos assim, rapidinho. E pratiquem a hipnose construtiva, quando necessário, no âmbito dos espíritos sofredores comunicantes, quer usando a sonoterapia para entregá-lo à direção e ao tratamento dos instrutores espirituais presentes. Então, para que esse espírito tenha condições de se manifestar, tenha condições de passar a informação adiante, ou melhor, com a condição de se manifestar e ser devidamente socorrido, a indução dos esclarecedores, dos médiuns vibracionais também de mandar bons pensamentos, mandar bons sentimentos, sugerir determinadas ideias boas para ele, de recuperação, de aceitação, isso tudo vai ser importante, e principalmente para dormir, que se ele dormir, aí se o espírito dormir, vai ser mais fácil que após a desincorporação, a equipe espiritual o socorre, o ampara e leva para onde tem que levar. Efetuado a projeção de quadros mentais proveitosos ao esclarecimento, improvisando ideias providenciais do ponto de vista de produção, que é sugerindo a produção e ministração de medicamentos ou recursos de contenção em favor dos desencarnados que se mostrem menos acessíveis à enfermagem do grupo. Então a gente vai, em determinados momentos, a gente vai encontrar espíritos bem mais endurecidos. As ideias que são plasmadas, que são emitidas, não vão ser tão bem aceitas, não vão ser tão absorvidas por esse espírito, e aí vai dar um pouco mais de trabalho para a equipe desencarnada que está lá. E aí entra a questão de ministrar remédio mentalmente a esses que são resistentes às sugestões. É muito recurso para quem não está acostumado sobre ler e estudar sobre a mediunidade, sobre a prática mediúnica, fica até assustado quando fala em medicamento, administrar remédios. Essa administração de remédios é mental. Você mentaliza que ele está recebendo aquele remédio que seja necessário, ou o mais experiente ele fala, vamos mentalizar tal remédio para ele, e ele vai provocar o efeito mesmo, porque ele está vivendo no mundo dos espíritos, no mundo das sugestões.